Então, nesta aula nós vamos estar vendo um pouquinho sobre filosofia, né? E eu comecei com um pensamento com vocês. Não eduque as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jugo, porque para que também pessoas observar melhor qual a disposição natural de cada um. As principais características do platonismo. Uma das principais características do platonismo é a teoria das ideias. Segundo Platão, podemos dividir o mundo entre sensíveis, material e inteligível. Entre estes dois campos, Platão chama a valorização do mundo inteligível. Então, uma das principais características dele é o sensível, que é o material, o inteligível, que é a ideia. Esses podemos dividir, né, nesses campos. E ele clama e valoriza muito o mundo inteligível. Segundo Platão, as ideias vêm antes do mundo sensível, pois antes de materializarmos e darmos sentido às coisas, precisamos raciocinar a respeito. Para darmos formas a um lápis, por exemplo, primeiro imaginamos e observamos uma ideia do que pode vir a ser o lápis, para depois então criarmos o objeto. Então, segundo ele, o mundo sensível, né? Ele vem antes do mundo, as ideias vêm antes do mundo sensível, certo? A doutrina das ideias, onde os objetos do conhecimento se distinguem das coisas naturais. A superioridade da sabedoria sobre o saber, uma espécie de objetivo político para a filosofia. A dialética enquanto procedimento científico. Então, se torna que nós estamos falando das características, que a doutrina das ideias se distingue do conhecimento das coisas naturais. A superioridade da sabedoria, ela sobre o saber, é uma espécie de um objetivo político para a filosofia. Então, o saber. A dialética enquanto um procedimento científico, que é a dialética. Alegoria. A caverna é um mundo sensível e as sombras são as cópias imperfeitas do lado de fora. Os amigos que não acreditaram são aqueles que estão aprisionados ao mundo da ilusão e distante da busca pela sabedoria. Para o autor, quando quebrarmos a corrente, saímos da caverna. Nos deparamos com o conhecimento onde se encontra a verdadeira beleza. Então aqui ele começa a falar do mito da caverna. Uma das principais características do platonismo é a teoria das ideias. Então, é uma das principais características do platonismo é a teoria das ideias. Segundo Platão, podemos dividir entre sensível, que é o mundo material, e inteligível, que é as ideias. Então, ele se divide nesses dois campos, que é o sensível, o material, o inteligível, as ideias. Entre esses dois campos, Platão clama a valorização do mundo inteligível. As ideias vêm antes do mundo sensível, pois antes de materializarmos e darmos sentido às coisas, precisamos raciocinar a respeito. Então, antes de você tem a ideia, certo? Igual eu citei lá do lápis. Só que antes você precisa, né, dar sentido. Você precisa pensar a ideia de como vai ser feito aquele lápis, para depois, né, surgir o restante e seguir em frente. Platonismo é a doutrina ou elemento característicos do pensamento de Platão. O platonismo é a doutrina ou elementos característicos do pensamento de Platão.
De uma maneira geral, essas características podem ser agrupadas em 3 categorias. Então, ela é dividida em 3 categorias. 3 categorias. A doutrina das ideias, onde o filósofo do conhecimento se distingue das coisas naturais, né? Essa é a teoria das ideias. Doutrina da superioridade da sabedoria sobre o saber de uma espécie do objetivo político para a filosofia. A segunda, doutrina dialética, enquanto o procedimento dela é científico. Argumentos de Platão. Pode-se conhecer que o filósofo, pode-se conceber que o filósofo grego Platão possuía certas preocupações em relação à democracia, principalmente a função das possibilidades do poder acabar se concentrando nas mãos de quem não deveria tê-lo, segundo sua concepção. Desse modo, podemos afirmar que os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma força crítica. Então, uma força crítica é o que evidencia, né, o pensamento de Platão. A democracia, que para o mesmo poderia levar a um desastre quando o poder caísse nas mãos de péssimos governantes, a relação entre política e democracia ocorre por conta de que a política brasileira é fundamentada na democracia. A democracia é a forma que garante o poder da voz ativa das pessoas dentro da sociedade. Então, democracia é o quê? Ela garante o poder, né, a voz ativa de uma sociedade. Por meio do voto, as pessoas democraticamente escolhem seus representantes políticos. Logo, por meio da democracia, pode-se estabelecer a prática da política garantindo o poder da voz ativa dos cidadãos. A questão remete ao pensamento político de Platão. A filosofia ateniense foi um grande crítico da democracia. Acreditava que a maioria não tinha condições de participar do debate político agora, pois estava vinculada ao mundo, sensível o pensamento do corpo, da opinião, da doxa, e não sabia o que era justiça. Platão defendeu sofrocracia, isto é, o governo dos sábios, dos reis filósofos. A alma na república. A composição da alma humana poderia conter bronze, prata ou ouro, e isso determinava a qual das 3 classes da república cada pessoa pertencia. A alma platônica, assim como a sociedade da república, também divide em 3 partes. Então vamos lá. Olha aqui, a parte da alma, a localização do corpo e a função. Então vem ela, a racional, a cabeça. A razão busca pelo conhecimento e sabedoria, controla as demais partes da alma. O irascível, que é o coração. Emoções e sentimentos desenvolvem a coragem e impetuosidade. Apetitiva. Baixo ventre. Desejos de apetites sexuais desenvolvem a prudência e a moderação. Platão. A democracia era uma forma desprezível de governo partindo de uma análise de Tucídides sobre a guerra do Peloponeso, para a qual a democracia defende não de poucos, mas da maioria. Então, olha só, Platão, fala sobre a democracia, forma desprezível de governo. Então, ele pensava isso. E a democracia depende não de poucos, mas da maioria. Então, não é poucas pessoas que decidem a democracia, é a maioria da sociedade que define a democracia através do voto. Então, galera, essas
explicações vão dar suporte para vocês responderem as questões 5 e 6 da apostila, tá? Qualquer coisa estou à disposição, é só me chamar. E muito obrigada.